Botafogo foi prejudicado de novo contra o Palmeiras? Será que estamos vendo um replay de 2023 no futebol brasileiro? Essa é a grande dúvida que muitos torcedores levantam depois de mais uma partida marcada por polêmicas. Falhas de arbitragem e decisões estranhas dentro de campo. Estaria o Palmeiras sendo favorecido mais uma vez? Ou tudo não passa de coincidência no Brasileirão da Série A? Será que o Botafogo é realmente um time azarado? Ou existe algo maior acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro? Tudo armado! Essa é a pergunta que ecoa nas redes sociais, nos grupos de torcedores e nas arquibancadas. Quando o assunto é Palmeiras e Botafogo, as lembranças recentes voltam imediatamente para 2023. Aquele ano em que o Botafogo estava disparado na liderança do Brasileirão e, de repente, começou a cair, principalmente após um jogo polêmico contra o próprio Palmeiras, marcado por expulsões, falhas de arbitragem no Brasil e até mesmo uma virada improvável que mudou completamente o rumo do campeonato. Coincidência? Erro humano? Ou teria manipulação nos bastidores do futebol brasileiro? A verdade é que o futebol brasileiro sempre foi cheio de polêmicas e teorias da conspiração. Os torcedores não esquecem os episódios em que grandes clubes parecem ser beneficiados em momentos decisivos, enquanto outros times acabam prejudicados justamente quando estão prestes a conquistar algo grande. No caso do Palmeiras, não é de hoje que surgem acusações de proteção, de bastidores fortes e até de favorecimento dentro do Campeonato Brasileiro. Será que estamos vendo isso se repetir agora contra o Botafogo? Muitos lembram que no Brasileirão de 2023, o Botafogo liderava com folga, parecia que finalmente iria levantar a taça depois de anos de sofrimento. Mas justamente contra o Palmeiras aconteceu o episódio que muitos chamam até hoje de o jogo da virada. Arbitragem contestada, decisões suspeitas, jogadores do Botafogo revoltados em campo e a sensação de que havia algo estranho acontecendo. Aquilo foi o início da derrocada do Botafogo, que perdeu completamente o rumo no Brasileirão e viu o Palmeiras levantar mais um título. Foi apenas azar ou realmente nunca deixam o Botafogo ser campeão? O curioso é que agora, em mais um confronto direto entre Botafogo e Palmeiras, a história parece se repetir. Novamente, polêmicas, novamente falhas da arbitragem brasileira, novamente lances duvidosos que levantam suspeitas. Torcedores começam a se perguntar: até que ponto o futebol brasileiro está realmente limpo? Será que a Série A do Brasileirão é decidida apenas dentro de campo? Ou existe algo maior acontecendo nos bastidores? É claro que ninguém pode afirmar nada com certeza, mas basta olhar as discussões nas redes sociais para perceber que a torcida está revoltada. Muitos dizem que o Palmeiras tem uma força de bastidores muito grande, que o clube raramente é punido de forma pesada e que, em momentos decisivos, sempre há um detalhe que o favorece. Coincidência ou não, esses detalhes quase sempre acontecem contra times que ameaçam sua hegemonia, como o Botafogo em 2023, e agora novamente. E quando se fala em manipulação, é impossível não lembrar de outros episódios marcantes no futebol brasileiro. Escalações polêmicas em jogos decisivos, árbitros que parecem errar sempre para o mesmo lado, jogadores com lesões misteriosas pouco antes de confrontos importantes, e até decisões da Federação Brasileira de Futebol que levantam questionamentos. Será que existe realmente uma conspiração por trás do Brasileirão? Ou tudo isso é apenas teoria alimentada pela paixão do torcedor? Afinal, no futebol brasileiro, já vimos de tudo, desde polêmicas envolvendo Flamengo, Corinthians e Palmeiras na Libertadores, até decisões contestadas no Paulistão, Carioca e em outras competições. Mas o caso do Botafogo chama atenção porque o time parece estar sempre lutando contra algo maior do que o adversário em campo. Quando não é uma falha grotesca de arbitragem, é uma expulsão injusta, um pênalti não marcado ou uma virada improvável que derruba completamente o moral da equipe. Torcedores do Botafogo já falam abertamente em perseguição, dizendo que nunca deixam o time ser campeão, porque ele não teria a mesma força política
que Palmeiras. Flamengo ou Corinthians nos bastidores do futebol brasileiro. Será que essa narrativa tem fundamento? Ou é apenas desabafo de uma torcida cansada de sofrer? E mais, será que o Palmeiras é realmente protegido? Ou é apenas competência dentro de campo que faz o time sempre estar no topo? Muitos especialistas dizem que a arbitragem brasileira vive uma crise, com erros constantes e árbitros despreparados. Mas quando esses erros acontecem repetidamente a favor de determinados clubes, a dúvida cresce. Será que é apenas incompetência ou existe manipulação por trás? Afinal, como explicar que em jogos decisivos, em campeonatos como o Brasileirão e a Libertadores, os erros quase sempre pesam mais contra os mesmos times e favorecem os mesmos rivais? E quando falamos de Botafogo e Palmeiras, a memória de 2023 é inevitável. Aquele jogo ficou marcado na história do futebol brasileiro. O Botafogo estava vencendo por 3-1. Parecia que confirmaria sua superioridade e caminharia tranquilo rumo ao título. Mas então, decisões polêmicas da arbitragem mudaram completamente o rumo da partida. Expulsões questionáveis, lances duvidosos, clima de revolta dentro de campo. Resultado: virada do Palmeiras e início da queda livre do Botafogo. Até hoje, muitos torcedores dizem que aquele jogo foi o estopim de uma manipulação para impedir o Botafogo de ser campeão. Agora, em 2024 ou 2025, dependendo do momento, vemos de novo um confronto cheio de polêmicas. E a pergunta volta: será que o Palmeiras está sendo favorecido outra vez? Será que estamos diante de um replay de 2023? Uma espécie de roteiro repetido no futebol brasileiro? Ou será que tudo não passa de coincidência, erros normais de arbitragem e falta de preparo psicológico do Botafogo? O que chama a atenção é que essas suspeitas não vêm apenas da torcida do Botafogo. Muitos torcedores de outros clubes também levantam questionamentos. Flamenguistas, corintianos, são paulinos, torcedores do Grêmio e até de times menores já apontaram que o Palmeiras parece ter um poder de bastidores diferenciado. Alguns dizem que é influência política, outros falam em marketing, outros ainda em acordos velados nos bastidores da CBF e da arbitragem. Ninguém pode provar nada, mas a dúvida permanece. E quando a dúvida existe, a teoria da conspiração ganha força. Afinal, quem garante que não existe manipulação no futebol brasileiro? Já vimos escândalos em outros países. Já vimos manipulação de resultados em ligas europeias. Já vimos denúncias na FIFA. Por que seria diferente aqui no Brasil? Será que o Brasileirão está realmente limpo? Ou existe um esquema que beneficia os mesmos clubes sempre? Alguns torcedores lembram ainda de lesões misteriosas de jogadores do Botafogo em momentos decisivos. Seriam apenas coincidências ou haveria algo a mais? E aquelas escalações polêmicas, substituições inexplicáveis, decisões de técnicos que parecem entregar o jogo? Será que é apenas incompetência ou existe manipulação nos bastidores do futebol brasileiro? É por isso que a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras ganhou um tom ainda mais conspiratório nos últimos tempos. Para muitos, o Palmeiras é o time protegido, o clube que sempre dá um jeito de estar no topo. Enquanto o Botafogo é o injustiçado, o time que nunca deixam ser campeão. Verdade ou exagero da torcida? Coincidência ou manipulação? Essa é a grande questão que fica no ar. E você, torcedor? O que acha de tudo isso? Será que o Palmeiras realmente é favorecido? Será que o Botafogo está sendo prejudicado de novo? Será que o Brasileirão e a Libertadores estão realmente limpos? Ou existe manipulação nos bastidores do futebol brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é polêmico e mexe com a emoção de milhões de torcedores. Será que estamos diante de mais uma prova de que no futebol brasileiro nem tudo se decide dentro de campo? Ou será que as teorias de conspiração não passam de desculpas para esconder falhas de jogadores e técnicos? Uma coisa é certa: a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras nunca mais será a mesma, desde aquele fatídico jogo de 2023. E cada novo confronto parece reacender a chama da suspeita e da polêmica. Então fica a pergunta final: nunca deixam o Botafogo ser campeão? Ou o Palmeiras é simplesmente mais eficiente e competente dentro de campo? A decisão está nas mãos de vocês, torcedores, porque no fim das contas, o futebol brasileiro é movido
pela paixão e pelo debate.